dos países. Então, a lei dos 10 mandamentos ela é extremamente atual. Ela ainda está em vigência e estará sempre, porque é de conteúdo divino. E o que é de conteúdo divino, a lei divina, ela não tem fim, ela tem vigência sempre, permanente. Continuando aqui. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés estabeleceu obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, Moisés não foi o primeiro nem o último legislador da antiguidade a atribuir um caráter divino às leis civis. Não os 10 mandamentos, mas as leis civis, olho por olho, dente por dente, o apedrejamento. Todas essas leis civis que foram editadas por Moisés, ele dizia que era divina, mas na verdade não era, mas era para fazer com que o povo hebreu, ainda extremamente bruto nos seus costumes em relação ao outro, em relação ao próximo, pudesse ter um freio com essas leis de conteúdo divino, ainda que elas não fossem de conteúdo divino. O apedrejamento, olho por olho, dente por dente, não era de conteúdo divino, era uma criação de Moisés. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos não matareis, não fareis mal ao próximo, não poderia contradizer-se, fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, olha só a contradição. Nos 10 mandamentos diz para não matar. E Moisés, ele edita uma lei do apedrejamento. Do apedrejamento. Olho por olho, dente por dente, que permitia matar. Era uma contradição. Essa contradição, ela existia justamente por quê? Porque ele se viu na necessidade de criar leis rígidas civis para conter os crimes e as práticas de crimes entre o povo hebreu. Posteriormente, Jesus vai fazer uma revisão dessas leis civis mosaicas e elas não serão consideradas dentro do evangelho, dentro do cristianismo. Então, Jesus permanece com os 10 mandamentos, dá execução dos 10 mandamentos através da sua missão, através dos seus exemplos, e aprofunda o entendimento dos 10 mandamentos, mas também traz a segunda revelação, que é a lei do amor, que é o evangelho. Então, essas leis de Moisés, olho por olho, dente por dente, elas são transitórias. Elas tiveram um contexto, um sentido para uma época, embora nós saibamos que há países ainda no Oriente que aplicam esse tipo de lei, porque Moisés não foi o único a estabelecer essas leis. Outros líderes religiosos também estabeleceram essas leis, que em outras religiões que ainda praticam esse tipo de punição até os dias de hoje. Um outro ponto que nós gostaríamos aqui de trazer para a nossa reflexão é a estrutura dos 10 mandamentos. Se nós observarmos a estrutura dos 10 mandamentos, a gente vê com forte presença a palavra não. Por que a palavra não? Porque os 10 mandamentos, eles expressavam
o nível evolutivo dos espíritos ali encarnados, que eram espíritos que estavam ainda na fase da infância da evolução espiritual. Se nós observarmos os 10 mandamentos, nós vamos identificar que a palavra não aparece várias vezes. Ou seja, ele tem uma estrutura proibitiva, de proibição. Não façam isso. E por quê? Porque os espíritos daquela época ainda se encontravam numa fase de infância espiritual, de compreensão de Deus. E Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala muito bem disso no capítulo, na terceira parte, que tem como título Religião, no Consolador. Então, essa é uma estrutura também que tem um contexto, que tem uma época compatível com a compreensão dos espíritos. Quando Jesus traz o evangelho, a ideia do perdão, da indulgência, da benevolência, a humanidade, naquela época, já se encontrava na fase da maioridade, ou seja, seria assim o maior de idade, né, 18 anos. E com a vinda do Espiritismo, a humanidade ela já se encontra no nível de maturidade, ou seja, de compreender com maior clareza e sem muitas alegorias a existência da alma, a reencarnação, a mediunidade. Esses temas são falados, eles são divulgados através das obras de Kardec, por Kardec e da espiritualidade superior. Então, a humanidade ela tem 3 fases, 3 momentos evolutivos. O primeiro é com Moisés, que é a fase da infância. É como se nós, naquela época, ainda fôssemos crianças no sentido de compreensão de Deus e da vida após a morte. No segundo momento, com a vinda de Jesus, 1.600 anos após Moisés, a humanidade se encontrava na fase de maioridade. Então, Jesus já podia falar do perdão e da necessidade do perdão, inclusive para com os inimigos. E a terceira fase, que é a terceira revelação, que é o Espiritismo, a humanidade ela já se encontrava na maturidade, então na condição de compreender tudo aquilo que Moisés não pôde falar, que Jesus também não poderia falar, dado o nosso grau evolutivo. Então, as 3 revelações, a primeira, Moisés, a segunda, Jesus, e a terceira, o Espiritismo, devem ser compreendidas como revelações que ocorreram dentro de cada fase evolutiva da humanidade. E é por isso que o Espiritismo ele veio no momento adequado, nem poderia vir antes, nem depois, veio no momento adequado, que Jesus também veio no momento adequado, porque essas revelações, elas ocorreram dentro de um planejamento divino, de Deus, tendo como Jesus, seu representante na Terra, é Jesus, o representante de Deus aqui na Terra. Um outro ponto também que nós gostaríamos de refletir com os companheiros é como os homens eles receberam os 10 mandamentos e o que eles fizeram com esses 10 mandamentos no curso da história. Ou seja, como os religiosos eles trataram dos 10 mandamentos trazidos por Moisés através de sua mediunidade e enviado pelos espíritos superiores. Então, é interessante porque Emmanuel, no livro Consolador, ele vai, numa pergunta, ele vai afirmar que no primeiro dos 10 mandamentos houve uma adulteração. Não no Evangelho segundo o Espiritismo está correto, mas no curso da história, o primeiro dos 10 mandamentos ele foi adulterado. E aqui eu vou ler a pergunta para vocês, que foi endereçada ao Espírito Emmanuel, do livro Consolador. É feita a pergunta: qual verdadeiramente o segundo mandamento? Não farás imagem esculpida das coisas que estão nos céus,
segundo alguns textos, ou não tomar seu nome em vão, conforme o ensinamento da Igreja Católica de Roma. Porque o que acontece? Em algumas traduções, esse primeiro dos 10 mandamentos foi suprimido, foi tirado essa parte em que Moisés recebeu, que era que não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima dos céus. Por quê? Porque os hebreus, eles estavam com a missão de difundir a ideia do Deus único. E no primeiro dos 10 mandamentos, há uma proibição de que os hebreus não adorassem nenhum deus politeísta, nenhum deus dos povos politeístas. Ou seja, que não fosse divulgada a ideia do politeísmo. Pois bem, os romanos, a Igreja Romana, o que ela fez? Ela tirou do primeiro dos 10 mandamentos essa proibição que Moisés recebeu, de não cultivar, não cultuar outros deuses, os deuses dos povos pagãos. Então, a Igreja Romana, ela tira essa parte dos primeiro dos 10 mandamentos. E aí, a igreja ela vai difundir e divulgar por quê? Porque os romanos eles eram politeístas. Eles eram cristãos e eram politeístas. E eles queriam continuar difundindo e divulgando a ideia do politeísmo, a ideia dos vários deuses. Só que como o primeiro dos 10 mandamentos proibia o politeísmo, o que a Igreja Romana fez? Ela tirou. Ela tirou essa proibição. E aí o que foi passado para os fiéis através da Igreja Católica Romana foi a ideia, essa proibição não foi tirada. Isso, então, para atender a interesses humanos. E aí Emmanuel continua aqui na resposta. A segunda fórmula foi uma tentativa de subversão dos textos primitivos, levada a efeito pela Igreja Romana, a fim de que o seu sacerdócio encontrasse campo livre para desenvolvimento das heranças do paganismo, no que se refere às pomposas demonstrações do culto externo. O cristianismo, na forma de catolicismo, é uma igreja ecumênica. Ele não é uma igreja monoteísta. Não é. A sua cultura toda ela é resultado de várias agregações de símbolos de outros povos pagãos. Claro que ela se apresenta hoje e ela é uma igreja monoteísta com Deus único, mas nem sempre foi assim. As suas práticas, a sua liturgia, todas aquelas solenidades são altamente ecumênicas, né? E Emmanuel coloca isso, e os estudiosos, teólogos, pesquisadores, isso já é amplamente conhecido. Então, esse também é um dado importante. Um outro dado também importante é na pergunta 271 do livro Consolador, e que é feita a seguinte pergunta para Emmanuel. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva, ou seja, Moisés transmitiu ao mundo toda a lei, e Emmanuel responde, o profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberam sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Então, Moisés ele não trouxe toda a lei, mas as bases das leis que os homens, nas reencarnações, nas gerações futuras, teriam que assentar as suas leis. Por exemplo, a nossa Constituição, a Constituição nossa atual, no artigo 5º, ela tem um capítulo que ela fala dos direitos fundamentais. O que são os direitos fundamentais do artigo 5º? Quem fez concurso público já estudou muito. O artigo 5º da nossa Constituição são os direitos humanos. E o que são os direitos humanos? São os direitos cristãos na forma de lei constitucional. Por quê? Porque os 10 mandamentos de Moisés, eles entraram em todas as leis que estão presentes hoje. Não seria possível o mundo hoje como nós vivemos sem os 10 mandamentos.
sem o Evangelho, ou seja, todos os ensinos do Cristo, todos os ensinos de Moisés estão legislados nos códigos civis, penais, estão presentes, mas muito mais nos direitos humanos, porque ali está o pacifismo, ali está a não a violência, não a agressividade, o respeito à propriedade do outro, o respeito à liberdade do outro. Então, é interessante isso, né? Quando a gente observa um espírita, um católico, um evangélico ser contra os direitos humanos. E aí você vê claramente que a pessoa, além de... e aí é uma questão de desconhecimento da nossa Constituição, mas também de desconhecimento de que os direitos humanos, que surgiu logo após a Segunda Guerra, logo após a barbaridade do nazismo e também do stalinismo, para proteger o cidadão da violência do Estado. E tem conteúdo cristão. Então, o espírita, o católico, o evangélico, o religioso que se diz cristão, ele não pode se dizer contra os direitos humanos, porque você está indo contra os valores cristãos que fazem parte das leis humanas. O evangelho, aqui na parte dos 10 mandamentos, já diz, e o Consolador também de Emmanuel, os 10 mandamentos se constituíram na base das leis humanas. Então, para nós entendermos o conteúdo religioso das leis humanas, é preciso conhecer e considerar os 10 mandamentos e os valores cristãos de Jesus. E essa reflexão, ela nos permite, então, fazer uma análise crítica da nossa forma de compreender as leis. Por quê? Porque as leis, elas têm esse conteúdo religioso, esse conteúdo cristão. E o que nós estamos fazendo das leis? Qual a interpretação que estamos dando às leis? Talvez hoje nós estejamos vivendo o maior período de adulteração dos conhecimentos. Adulteração da ciência, adulteração das leis, ou seja, a lei diz uma coisa e você diz que ela está dizendo outra. A ciência diz uma coisa e os homens dizem que a ciência está dizendo outra. Isso é adulteração. Isso é violação da lei dos 10 mandamentos. E isso é pior quando é o religioso que faz. Isso é pior quando é o religioso que faz. Então, os 10 mandamentos de Moisés, eles estão vivos até hoje e permanecerão vivos para sempre. Por quê? Porque é de origem divina, é de origem espiritual. E lembrando, né, aquela passagem de que Jesus já repetia, porque essa passagem estava presente no Antigo Testamento. Eu porei a minha lei em vossos corações, ou seja, tirar a lei da pedra, mas para inscrever nos nossos corações. Então, nesse processo evolutivo que estamos fazendo, nessa caminhada evolutiva que estamos fazendo, saindo da brutalidade, do primitivismo e indo para a angelitude, ou seja, a nossa relação com Deus por meio das leis é justamente essa, internalizar essas leis na nossa consciência e fazer com que as nossas expressões, por meio do que nós falamos, vivemos, ouvimos, fazemos, sejam a expressão dessa lei, não mais inscrita nas pedras ou nos pergaminhos, mas a expressão da lei inscrita nas nossas almas, nos nossos espíritos, porque quando aí chegarmos a esse nível, a essa compreensão, nós estaremos, então, em sintonia com o Pai. Muita paz e um abraço a todos. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece final. Senhor Jesus, querido amigo, bendito Senhor seja a luz que ilumina, bendito seja o Senhor o conhecimento que possa nos trazer aquela reflexão, a valorização da vida em abundância. Que possamos, sim,
com estes conhecimentos, despertarmos em nós a alegria, não a alegria de outrora, mas a alegria do cristão que pouco a pouco nasce em nós. Que possamos ter os olhos do amor, que possamos ver a beleza da vida que o nosso Pai nos dá e que possamos nos olhar como irmãos e, acima de tudo, Senhor, aceitarmos uns aos outros. Que o amor, um dia, possa ser praticado, ser conjugado em todos os tempos, em todas as pessoas. Graças a Deus. Então é isso. 18 horas, a gente, se tiver um tempinho, a gente vai estar no Simpédio. Deixa eu dar uma passada aqui para eu ver aqui mais o pessoal, que eu tô no celular. Lilian, Bárbara. Vai abrir a cantina? Célia Regina. Pessoal aqui que está... Tem que brincar, né? Vai abrir a cantina? Rosana, nossa companheira e amiga aí. Marcinha, nossa companheira de trabalho, Aline. Cadê? Fala lá. Celinha? Chama lá, Rosana. Rosana! Estou aqui. Eu e Clarinha. Já falei. Quem mais? Márcia. Cadê os gatinhos, Márcia? Regina também? Cadê a gatinha? Ai, meu Deus, eu comecei antes da Coisa Colândia. linda. Cadê? Cadê o Zé? Linda. Chama lá o Zé, Clara. Aline. Cadê o Zé? Né? Oi. Lília também tá aí. Bárbara. Cadê as crianças? Oi, vou Cadê? mostrar, peraí. Deixa eu pegar aqui a Sofia, peraí. Aqui, Sofia, os tios, ó. Olha! Olha! Grande, Gente, como tá grande, lindona! Lindona! Sofia! É! Vem! Não tem inveja da Márcia, não, meu preto.